Você já imaginou ter tudo para se tornar uma lenda, mas acabar com uma carreira que poderia ter sido muito maior? Hoje, vamos falar sobre 6 jogadores que tinham o mundo aos seus pés, mas, por escolhas erradas, comportamentos polêmicos e lesões, suas carreiras desmoronaram. Se você acha que futebol é só sobre talento, pense de novo. Fica até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar a forma como você vê essas estrelas. Antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, bora descobrir as carreiras que quase foram lendárias, mas se perderam pelo caminho. Gareth Bale surgiu como uma das maiores promessas do futebol mundial. No começo de sua carreira, no Southampton, suas habilidades já chamavam a atenção, mas foi no Tottenham que ele realmente se destacou. Com um futebol explosivo, dribles de tirar o fôlego e uma capacidade de finalização impressionante, Bale logo se tornou um dos jogadores mais temidos da Premier League. Sua velocidade e habilidade no campo eram únicas, e logo ele foi comparado aos melhores jogadores do planeta. Em 2013, o Real Madrid não hesitou em pagar uma fortuna para contratar o galês. Bale chegou à Espanha com grandes expectativas. No início, ele brilhou. Seus gols decisivos, como na final da Copa do Rei contra o Barcelona. Contral, Bale, Bartra, beat for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? E sua velocidade implacável colocaram o Real Madrid no topo. Ele foi crucial na conquista de várias Champions League e títulos nacionais, e parecia ser uma das principais estrelas do time. Porém, a história começou a mudar quando as lesões começaram a aparecer. De repente, o jogador que no passado era um dos mais rápidos do mundo passou a ser limitado fisicamente. Ele lutava constantemente contra problemas musculares, o que o impedia de manter a forma e a regularidade que o Real Madrid precisava. E não parou por aí. A relação de Bale com a imprensa, os técnicos e até com seus companheiros de equipe começou a ser marcada por polêmicas. A falta de comprometimento, as imagens de Bale com um comportamento questionável fora de campo, como o famoso Wales Golf Madrid em sua bandeira, não ajudaram em sua imagem no clube. Com o tempo, Bale se tornou mais um espectador do que um protagonista. Sua saída do Real Madrid foi inevitável. Mesmo com um retorno ao Tottenham, nada parecia trazer de volta a magia que ele tinha em seus primeiros anos. Bale ainda tinha lampejos do seu antigo brilho, mas as lesões e a falta de motivação o fizeram perder o lugar entre os grandes. Bale se aposentou em 2023, com 33 anos de forma precoce, um talento que não conseguiu sustentar sua grandeza. Gareth Bale poderia ter sido lembrado como uma das maiores lendas do futebol, mas por uma combinação de escolhas pessoais, lesões e comportamentos polêmicos, sua carreira teve um fim muito mais cedo do que o esperado. O que ficou foram as lembranças de um jogador de habilidade inegável, mas que não conseguiu manter sua trajetória nas alturas. Mario Balotelli é um nome que, quando mencionado, logo gera divisões de opinião. Desde muito jovem, ele foi visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, e seu talento em campo sempre foi inegável. Sua ascensão começou no Inter de Milão, onde suas habilidades e sua força física chamaram a atenção. Porém, foi no Manchester City que Balotelli realmente teve seu momento de brilho. Sua estreia na Premier League foi marcada por gols sensacionais e sua famosa comemoração Why Always Me, que simbolizava sua personalidade irreverente e excêntrica. Mas o que deveria ter sido uma jornada rumo ao topo foi constantemente interrompido por sua atitude impulsiva e comportamentos polêmicos. Balotelli sempre foi um jogador difícil de controlar fora de campo. Suas brigas com treinadores, como Roberto Mancini, e seus episódios de indisciplina, como festas em horários inadequados e comportamento arrogante, eram constantes. Enquanto isso, dentro de campo, seu talento parecia ser desperdiçado. O que poderia ser uma trajetória de conquistas e estabilidade se transformava em uma sequência de altos e baixos, com momentos brilhantes seguidos de ações que comprometiam sua carreira. Após deixar o Manchester City, Balotelli passou por uma série de clubes, como Milan, Liverpool, Nice e outros. Mas, em todos eles, o padrão foi o mesmo. O talento estava lá, mas a falta de foco e disciplina o impediu de brilhar de maneira consistente. Em Milan, ele teve momentos de destaque, mas novamente foi ofuscado pela sua postura questionável. No Liverpool, as expectativas foram altas, mas seu desempenho não correspondeu, e ele logo foi descartado. Com o tempo, a carreira de Balotelli entrou em uma espiral de declínio. A cada novo clube, as promessas se dissipavam, e ele se tornava uma sombra do jogador talentoso que um dia encantou o mundo. As oportunidades foram se tornando cada vez mais raras,
e seu nome passou a ser mais lembrado pelas polêmicas do que pelos feitos em campo. Hoje, Mario Balotelli é visto como um dos maiores exemplos de talento desperdiçado no futebol. Ele tinha tudo para ser uma estrela mundial, mas suas escolhas fora de campo e sua falta de profissionalismo acabaram por selar seu destino. Balotelli é a prova de que, no futebol, talento sozinho não basta. É preciso muito mais. Dedicação, foco e principalmente escolhas acertadas. Dele Alli parecia destinado a brilhar no futebol mundial. Sua ascensão meteórica começou no MK Dons, onde seus talentos como meio-campista criativo e finalizador afiado rapidamente chamaram a atenção. Não demorou muito para que ele fosse transferido para o Tottenham, e foi lá que ele realmente explodiu, conquistando os holofotes da Premier League. Em sua primeira temporada, Alli parecia estar em um nível superior, com uma habilidade única de marcar gols e proporcionar assistências. Seu estilo de jogo, que misturava técnica e inteligência, o colocou como uma das maiores promessas da Inglaterra. Ele não era apenas um bom jogador, parecia ser o futuro da seleção inglesa. Sua performance brilhante no Tottenham fez com que ele se tornasse uma peça fundamental no time, e a seleção inglesa logo chamou seu nome. Na Copa do Mundo de 2018, Alli se destacou, e as comparações com outros grandes jogadores ingleses começaram a surgir. Ele estava, sem dúvida, no caminho certo para se tornar uma lenda do futebol. Mas algo começou a dar errado. O Dele Alli, que encantava nas primeiras temporadas, foi desaparecendo gradualmente. Lesões constantes começaram a afetar sua forma física e, ao mesmo tempo, o impacto de suas atuações foi diminuindo. O jogador que antes era a estrela do Tottenham, agora parecia ter dificuldades para se manter em campo. Sua consistência caiu, e com isso, a confiança em seu futebol também. Mas as lesões não foram o único fator para o declínio de Alli. Suas atitudes fora de campo começaram a ser questionadas. O jovem jogador parecia perder o foco, e sua vida pessoal começou a chamar mais atenção do que seus feitos no futebol. Ele passou a ser mais lembrado pelos escândalos e pela falta de disciplina do que pelos seus gols ou assistências. Sua relação com o técnico José Mourinho foi tensa, e isso só piorou sua situação no Tottenham. Em 2021, Alli foi emprestado para o Everton, na tentativa de reviver sua carreira. Mas mesmo sob a gestão de Rafael Benítez e mais tarde de Frank Lampard, o velho Dele Alli parecia cada vez mais distante. O jogador não conseguiu reencontrar seu melhor futebol, e as críticas começaram a pesar ainda mais. De promessa mundial, ele se viu perdido, longe da forma que encantou o mundo anos antes. Hoje, Dele Alli se encontra em uma carreira sem o brilho que um dia parecia seu destino. O talento inegável, a habilidade única e as promessas não foram suficientes para manter sua trajetória ascendente. As lesões, a falta de disciplina e o afastamento do foco nas coisas que realmente importavam foram as chaves para um futuro que se distanciou de suas expectativas. Alli é um exemplo claro de como o futebol pode ser cruel com quem não consegue manter a cabeça no lugar, mesmo com tanto talento para brilhar. Philippe Coutinho era um dos jogadores mais aclamados do futebol mundial no início de sua carreira. Com um talento excepcional, ele se destacou primeiro no Vasco da Gama, no Brasil, antes de chamar a atenção dos gigantes europeus. Seu destino parecia certo: o Liverpool. No time inglês, Coutinho se tornou o maestro do meio-campo, encantando torcedores com seus dribles, visão de jogo e, principalmente, sua habilidade em fazer gols de fora da área. Sua época no Liverpool foi marcada por atuações memoráveis, e não demorou para que fosse considerado um dos melhores meias da Premier League. Aos 25 anos, Coutinho parecia pronto para dar o próximo passo e conquistar o mundo. O Barcelona, um dos maiores clubes do planeta, contratou o brasileiro em 2018 por uma quantia recorde. O futuro parecia brilhante, e todos esperavam que Coutinho fosse se tornar uma das grandes estrelas do futebol mundial, ao lado de nomes como Messi e Suárez. No entanto, o que parecia ser o início de uma era de sucesso no Barça, rapidamente se transformou em um pesadelo. Ao chegar ao Barcelona, Coutinho não conseguiu replicar o desempenho impressionante que o tornara uma estrela no Liverpool. O jogador, que antes brilhava como protagonista, passou a ser apenas uma sombra no esquema tático da equipe. Embora tenha momentos de brilho,
como a memorável performance na vitória sobre o Manchester United nas quartas de final da Champions League de 2019. Coutinho, Soares está lá esperando, Coutinho bateu direto, que golaço! Gol do Barcelona! Filipe Coutinho, um belíssimo chute de fora, Coutinho nunca conseguiu se firmar como um titular absoluto. As comparações com Neymar, que havia saído do Barça pouco antes de sua chegada, pesaram ainda mais, e a pressão foi imensa. Seus problemas no Barcelona foram agravados por uma série de lesões e pelo fato de que o estilo de jogo do time não favorecia as suas qualidades. Com a chegada de outros astros, como Antoine Griezmann e a consolidação de Messi, Coutinho se viu cada vez mais deslocado, sendo emprestado ao Bayern de Munique em 2019. No Bayern, ele teve uma passagem mais iluminada, conquistando a Champions League e outros títulos, mas ainda assim, ele não foi o jogador central que muitos esperavam. Sua falta de regularidade e impacto duradouro o impediram de recuperar o status de estrela global. Após seu retorno ao Barcelona, a queda foi ainda mais drástica. A falta de confiança de seus treinadores e a perda de espaço no elenco deixaram Coutinho cada vez mais longe da forma que o consagrara na Premier League. Então, em janeiro de 2022, ele foi emprestado ao Aston Villa, onde esperava recuperar seu bom futebol sob o comando de Steven Gerrard, seu ex-companheiro de Liverpool. No entanto, a adaptação foi mais difícil do que o esperado. Embora tenha mostrado flashes de sua habilidade, a consistência nunca chegou, e Coutinho não conseguiu ser o jogador que os fãs da Premier League se lembravam. Após uma temporada decepcionante no Villa, Coutinho passou a ser mais questionado do que elogiado, com seu nome envolvido em rumores de saída. Em 2023, depois de uma longa trajetória marcada por altos e baixos na Europa, ele decidiu retornar ao Brasil e fechou com o Vasco da Gama. No time carioca, Coutinho tem a chance de tentar reconstruir sua carreira, longe dos holofotes da Europa, mas com a possibilidade de reacender o talento que encantou o mundo no início de sua trajetória. Hoje, Coutinho está tentando se reerguer no Vasco, mas o brilho daquela promessa do futebol parece distante. O talento ainda está lá, mas o ritmo das lesões, a pressão constante e as escolhas erradas de clubes fizeram com que ele não conseguisse se estabelecer entre os grandes nomes do futebol. Podem levar uma carreira promissora a um fim precoce. Eden Hazard foi, por muito tempo, um dos jogadores mais talentosos de sua geração, com um início de carreira promissor que rapidamente o colocou no topo do futebol mundial. Começando no Lille, Hazard se destacou na Ligue 1, conquistando o título de melhor jogador da temporada e chamando a atenção de gigantes europeus. Seu talento foi reconhecido e, em 2012, ele fez a transferência para o Chelsea, onde se consolidou como uma das estrelas mais brilhantes da Premier League. No Chelsea, Hazard foi protagonista de uma equipe vitoriosa, conquistando títulos importantes como a Premier League, a Liga Europa e a FA Cup. Sua habilidade de driblar, sua visão de jogo e seu faro de gol o colocaram entre os melhores do mundo, e muitos viam nele um dos sucessores naturais dos grandes craques do futebol. Ele se tornou uma peça fundamental no ataque do Chelsea e, durante sua última temporada no clube, era indiscutivelmente um dos melhores jogadores da Europa. Em 2019, Hazard fez o que muitos acreditavam ser o passo natural para sua carreira, se transferindo para o Real Madrid por uma quantia recorde. As expectativas eram altíssimas. Ele seria a nova estrela do Bernabéu, após a saída de Cristiano Ronaldo, e lideraria o ataque de um dos maiores clubes do mundo. No entanto, as coisas não aconteceram como o esperado. As lesões começaram a afetar gravemente sua trajetória no Real Madrid. Hazard passou a lutar contra problemas recorrentes no tornozelo, o que o impediu de alcançar seu melhor nível. Embora o talento ainda fosse evidente em momentos pontuais, as lesões constantes e a falta de adaptação ao futebol espanhol impediram que Hazard se tornasse o jogador decisivo que o Real Madrid esperava. O desempenho abaixo do esperado resultou em perda de espaço no time, e a pressão sobre ele só aumentou. Com o passar dos anos, as dificuldades físicas e a falta de consistência fizeram com que Hazard se afastasse cada vez mais de sua forma anterior. Em 2023,
Após uma série de tentativas frustradas de recuperar sua condição física e de voltar a brilhar, ele anunciou sua aposentadoria do futebol profissional. A decisão marcou o fim de uma carreira que, embora tenha começado de maneira tão brilhante, terminou de forma abrupta e desapontante para muitos. Hoje, Hazard é lembrado como um dos grandes talentos de sua geração, mas também como um exemplo de como as lesões e a pressão de jogar em um clube como o Real Madrid podem interromper uma carreira promissora. Sua aposentadoria precoce é uma triste lembrança de que, no futebol, nem sempre o talento é suficiente para garantir o sucesso a longo prazo, e que os imprevistos, como as lesões, podem mudar o curso de uma história que parecia ser uma certeza. Paul Pogba foi uma das figuras mais comentadas do futebol mundial nas últimas 2 décadas. Um jogador que prometia conquistar o mundo e dominar o meio-campo com sua mistura única de habilidade técnica, força física e visão de jogo. Sua carreira começou brilhantemente, com uma saída impactante do Manchester United para a Juventus em 2012. Na Itália, Pogba floresceu, se transformando em um dos melhores meio-campistas do planeta, conquistando vários títulos da Série A e se tornando uma referência no futebol europeu. Sua habilidade de controlar o ritmo do jogo e sua capacidade de fazer gols impressionantes o destacaram como um jogador completo e com um futuro promissor. Em 2016, após uma temporada magnífica na Juventus, Pogba retornou ao Manchester United em uma transferência recorde, tornando-se a estrela da equipe e a grande esperança para o renascimento do clube. As expectativas eram altíssimas. Ele era visto como o líder necessário para levar o United de volta ao topo da Premier League e da Europa. Porém, as coisas não saíram como esperado. Embora Pogba tenha mostrado flashes de seu talento, com passes brilhantes e uma presença dominante no meio de campo, sua trajetória no United foi marcada por inconsistências e por um desempenho abaixo das expectativas. A pressão era enorme e a sua adaptação ao estilo de jogo da Premier League não foi fácil. A relação com seus treinadores também se tornou problemática. A constante mudança de técnicos, desde Mourinho até Solskjaer e Ten Hag, não ajudou Pogba a se estabelecer como uma figura central no United. Seu comportamento dentro e fora de campo também era questionado, com muitos apontando sua falta de foco e a dificuldade de se manter no mais alto nível de competitividade. Em algumas ocasiões, Pogba parecia desmotivado e, por vezes, até distante de suas melhores atuações, o que fazia com que a crítica e a cobrança aumentassem ainda mais. Além disso, as lesões começaram a afetar sua carreira de forma mais pronunciada, o que o afastou ainda mais de seu nível ideal. Após sua última temporada no Manchester United, o francês parecia pronto para um novo capítulo em sua carreira ao retornar à Juventus em 2022, mas o pesadelo das lesões continuou. Em sua volta à Itália, ele não conseguiu recuperar o brilho de outros tempos, e sua carreira continuou a ser ofuscada por contusões e problemas físicos. Sua imagem, que antes era de um jovem promissor capaz de dominar qualquer partida, foi sendo prejudicada, e a falta de consistência se tornou uma marca de sua trajetória. A última gota foi a suspensão temporária de Pogba em 2023, após um teste antidoping positivo, o que abalou profundamente sua carreira e sua reputação. Isso aconteceu quando ele estava tentando se recuperar e voltar ao seu melhor futebol, e a situação apenas jogou mais dúvidas sobre o comprometimento do jogador. Hoje, Pogba vive um dos momentos mais difíceis de sua carreira. O jogador que um dia era considerado um dos melhores do mundo, agora luta contra o tempo, contra as lesões e contra a pressão para recuperar sua imagem. Sua história é um exemplo claro de como o futebol, por mais que ofereça grandes promessas, também pode ser implacável com aqueles que não conseguem se manter no nível mais alto. O talento de Pogba nunca foi questionado, mas a falta de mentalidade vencedora, as escolhas erradas e principalmente as lesões foram fatores que impediram o francês de alcançar o sucesso que muitos acreditavam ser inevitável. O caso de Pogba mostra como, no futebol, o caminho para o sucesso é, muitas vezes, tão imprevisível quanto os desafios que surgem ao longo da jornada. O futebol é, sem dúvida, um dos esportes mais imprevisíveis do mundo. A trajetória de jogadores como Gareth Bale, Mario Balotelli, Dele Alli, Philippe Coutinho, Eden Hazard e Paul Pogba
nos mostra que o sucesso não é garantido, independentemente do talento ou das expectativas. Cada um desses nomes tinha tudo para se tornar uma lenda do esporte, mas diversos fatores, desde lesões e escolhas erradas até comportamentos controversos, interromperam suas carreiras de maneira precoce ou frustrante. Esses casos nos lembram que o futebol é muito mais do que apenas talento. A mentalidade, a dedicação e a capacidade de lidar com a pressão são igualmente importantes. O caminho para o sucesso no esporte profissional é árduo, e muitas vezes, o maior desafio não é ser reconhecido, mas sim manter-se no topo por tempo suficiente para consolidar um legado. Para esses jogadores, o que começou como uma promessa de glória acabou se tornando uma lição sobre os altos e baixos do futebol. Uma história de como até os maiores talentos podem ser minados por imprevistos. Embora a decepção seja uma constante em suas trajetórias, ainda assim, cada um desses jogadores tem algo a oferecer. Sejam os momentos de brilho, figuras que, mesmo não atingindo o auge que se esperava, deixaram sua marca de uma forma ou de outra. O futebol, assim como a vida, é cheio de surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. Mas todas fazem parte de um jogo que nunca deixa de nos ensinar. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias incríveis do futebol para você. E agora, me conta aqui nos comentários. Qual desses jogadores você acha que teve a trajetória mais decepcionante? Ou tem outro nome que ficou de fora e merece estar nessa lista? Vou ler e responder os melhores comentários. Ah, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque tem muita curiosidade de futebol vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.